Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Diz nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia! Palavra essa que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 23 até o 29. Mais uma palavra em forma de áudio devocional. Mais uma vez o Senhor quer falar conosco acerca da fé, sobre fé. O tema desta palavra é o jovem lunático. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o pai deste jovem já tinha procurado recurso em todos os lugares que ele podia, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha procurado solução para o seu problema. Em todos os lugares gastou toda a sua fortuna com os médicos e nenhum resultado obteve. Mas este homem foi além, ainda foi até os discípulos de Jesus. E eles oraram em nome de Jesus, ordenaram, mas o inimigo da nossa alma não saiu. Então ele não teve outra saída a não ser ir até o próprio Jesus, porque só ele poderia resolver o problema daquele homem, o problema daquele jovem. O meu e o teu problema vai ter horas que só Jesus pode resolver. A maioria deles tem coisa que nós, se esforçando um pouco, conseguimos resolver. Mas a maioria dos nossos problemas e dificuldades, só quem pode resolver é Jesus. Por isso que as coisas às vezes aperta de um lado, aperta de outro. E parece que só piora. Mas não é. É porque tem que chegar na situação e na condição de impossível para Jesus começar a agir. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível só Ele, o Pai e o Espírito Santo pode fazer. Este homem se encontrava numa situação que está ali diante dele o impossível. Aleluia. Porque ele disse que muitas vezes ali o inimigo pegava o filho dele e lançava no fogo, lançava na água, querendo destruir. Jesus perguntou a ele quanto tempo faz que acontece isso com ele, né? Tem quanto tempo já que este jovem sofre? Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou quanto tempo há que essa criança, que esse jovem sofre. O pai disse: desde a infância. E muitas vezes o inimigo pega ele e lança no fogo, lança na água para tentar matar ele. Mas aquele jovem não morreu com muitas tentativas do inimigo. Foram várias vezes que o inimigo tentou matar, mas o próprio Deus não deixou ele morrer para que o nome de Deus e o nome de Jesus fosse glorificado através da vida daquele jovem.
porque Deus foi glorificado através da vida dele. Assim como o endemoniado gadareno, ninguém podia contra aquele homem. Andava nos sepulcros, né? Se alimentava dos sepulcros, andava sem roupa, andava como um bicho. Ninguém não encostava nem perto. Ninguém poderia resolver o problema daquele homem, mas Jesus chegou. E os demônios que estavam dentro dele caiu prostrado diante de Jesus e saíram. Então o que a gente acha, é isso que o Senhor quer falar conosco hoje, o que a gente acha que é impossível, que não tem saída, para Jesus é nada. Ainda que esteja 4 dias já de morto, sepultado e enterrado, Jesus chega e dá vida se Ele quiser. Assim como Ele fez com Lázaro. Este jovem e o endemoniado gadareno também não tinha solução para eles. Mas Jesus chegou e resolveu o problema deles. A viúva de Naim já havia perdido seu esposo, agora perdia o seu filho. Para ela não tinha mais jeito nem solução, mas Jesus disse: para o funeral, cancela o funeral, tocou no esquife e disse: não chores, mulher. E disse para o menino: levanta. E o jovem levantou. Jesus chegou e trouxe a solução para aquela mulher. Onde havia 2 mortes, se tornou em uma. Onde havia perca total, não era mais perca total, era alegria total. Então, no meu e no teu problema, Jesus tem todo o poder e autoridade para caminhar por cima, assim como Ele caminhou por cima do mar. Então não se angustie, não se preocupe demais, não viva ansioso ou ansiosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo e o mais Ele fará. Aleluia. Nada é impossível para Deus e tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Senhor. No versículo ao qual nós lemos o 23, vai dizer: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É Jesus que está dizendo para nós: se nós cremos, tudo é possível ao que crê. E para Deus também nada é impossível, nada. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus em nossa vida. Aleluia. Chamar os discípulos não resolveu, mas Jesus chegou ali e Ele resolveu aquele problema. Mas no final do versículo 22, o qual eu li, o pai do menino desesperado disse: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diga para Jesus assim: se o Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, não faça como esse pai fez, mas diga diferente. Diga com mais fé: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, então eu te peço, Senhor, nos ajuda, me ajuda. E o Senhor vai dizer para ti: se tu crê, tudo é possível ao que crê. É isso que Ele está te dizendo essa noite. Se você crê, independente da situação que você está vivendo, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Tudo é possível. No 24 vai dizer: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele disse: eu creio, mas eu preciso de ajuda para eliminar toda a incredulidade, toda. E na situação dele era meio difícil crer, porque já tinham pedido ajuda aos discípulos, não resolveu. Ele também podia achar que Jesus não poderia resolver. Mas mesmo assim ele disse: eu creio, mas eu preciso de ajuda também acerca da minha incredulidade. Mas mesmo assim os discípulos falhando, ele confiou. Mesmo os discípulos de Jesus falhando, ele confiou que Jesus poderia fazer aquele milagre, aquela obra. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus dá uma ordem determinante: sai dele e não entre nunca mais nele. Não entres mais nele, nunca mais. Sai dele e não entres mais nele. Ou seja, sai dele e não entre nunca mais nele. E o inimigo obedeceu. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Muitos podem achar que estamos mortos, talvez por servir a Deus,
talvez por querer viver sempre nessa doutrina do corpo, da alma e do espírito. Mas é o contrário, quando o mundo acha que a gente está morto, quando alguns acham que a gente está morto e que a gente está vivo, mais vivo do que nunca. Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, Paulo. É quando tu está fraco que eu te faço forte, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Quando entrou em casa, os discípulos perguntou: por que não conseguimos, Jesus? Jesus disse: vai ter situação. Nos dias de hoje ele fala para nós, naquele tempo ele falou para os discípulos: vai ter situação que só expulsar no meu nome não vai resolver. Vai ter que ter vida de oração e de jejum. Hoje também ele diz para muitos teólogos, estudados, vai ter situações. Tem gente hoje que estuda e consegue ser pastor só estudando, compra um título de pastor, Isso é um título, como se fosse um título de empresário, de cantor, como um título normal, quando o título é comprado. Quando a pessoa estuda para conseguir, é um título normal. Mas quando a pessoa é chamada por Deus e Deus fala: vou fazer de ti um pastor, e Deus cumpre, aí sim, é uma pessoa que foi escolhida por Deus para estar naquele lugar, fazendo aquela determinada obra como pastor. Mas a pessoa que estuda para conseguir ser pastor, isso é apenas um título e não passa disso. Isso é um título como qualquer um, de policial, de médico, de enfermeiro. Aí já se torna uma profissão. Mas quando Deus chama, Ele coloca lá. Aí sim, é uma escolha de Deus, é um chamado que tem que ser respeitado. Mas título comprado por estudo, não. Esse, aleluia, não se deve ter tanto temor pelas pessoas que conseguem ser pastor estudando, não. As coisas de Deus não é comprada e nem é pelo estudo. É por Deus escolher e chamar para fazer. Então Jesus diz também para as pessoas no dia de hoje: vai ter situações que a teologia não vai resolver, o estudo não vai resolver. Se não tiver vida com Deus, Satanás vai humilhar. Se não tiver vida de jejum, de oração, não tiver na santa doutrina do corpo, da alma e do espírito, vai usar a sabedoria humana, que é terrena, que é diabólica, como a palavra diz, e não vai adiantar nada. Vai se usar a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, e se desligar desses estudos aqui humanos, passageiros, que não tem sabedoria nenhuma, na verdade, só são vãs palavras de convencimento humano, mas se focar naquilo que a palavra ensina e viver em espírito, aí sim. Mas se viver na carne, no estudo humano, vai passar vergonha diante de Satanás, porque o estudo não resolve nada. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer, que a letra mata. A letra quer dizer o que? Estudo. A letra mata a pessoa, o estudo mata a pessoa, mas o Espírito vivifica. É o Espírito de Deus quem vivifica. Então guarde essa palavra com muito temor, em nome de Jesus.